senador Paulo Paim afirma que a atual composição do Congresso é a pior da história. Em entrevista exclusiva para a nossa reportagem, ele comenta também a situação do governo Michel Temer. Veja agora essa entrevista exclusiva que o jornalista Guilherme Roquette fez com o senador Paulo Paim. Senador, na última semana, a Comissão de Assuntos Econômicos discutia o parecer da reforma trabalhista quando uma briga entre os senadores começou e o senhor estava lá no meio. O que aconteceu? Alegria sempre estar aqui na TV Ubra, né? Obrigado. Primeiro dizer, Guilherme, que ali houve um conflito muito forte em relação ao regimento e à votação da matéria. Por quê? Nós queríamos que um outro requerimento encaminhado pela senadora Vanessa Grassotin, que dizia o seguinte, que é regimental. Quando chega a reforma trabalhista na comissão, nós já tínhamos entrado com o requerimento que as outras propostas do mundo do trabalho, que são em torno de mais de umas 50, fossem apensadas, que é comum na casa. Quando se trata do mesmo tema, você apensa. Então nós dissemos o seguinte, nós concordamos em votar a matéria, desde que primeiro sejam apensados os outros projetos que tratam do mesmo tema. Não houve acordo, houve uma votação, uma segunda votação não quiseram que acontecesse, e aí deu um conflito. A sala estava lotada, né, de trabalhadores, trabalhadoras e de senadores e deputados. A versão, digamos, que a votação deveria acontecer, segundo o presidente, ele disse, não vou botar em votação. E aí, como diz o outro, a bronca se instalou. E quando eu vi que o conflito se instalou, eu fui lá para frente e trabalhei na linha de evitar as agressões físicas. Sim. Porque um senador de Tocantins foi para cima, e ele, digamos, em relação ao senador Rodolfo, para ter uma ideia, a população, ele era o dobro de altura e também de estatura, né? Sim. E daí, como eu conheço muito o senador Ataídes, eu segurei no braço dele e disse, senador, sou eu, porque ele estava muito bravo, muito bravo. Ambos estavam bravos, né? Conseguimos segurar. Sim. E agressão física não houve. Fui conversar com o senador Tarso e daí ele disse, olha, tudo bem, pode não tirar, mas eu vou lá e vou reabrir a sessão. Eu digo, bom, isso é uma vontade sua, de presidente, que eu respeito. Aí que vem o impasse que eu tenho que complementar a informação. Daí ele volta e diz o seguinte, em resumo, está aberta a sessão. O senador Ferraço diz, dou aqui por lido o meu voto a favor da reforma. E encerrou a sessão. Aí que agora vai ser uma guerra na próxima terça. Não foi pedido vista. E na ata foi fraudada, está escrito lá pedido de vista coletivo. Quem pediu vista coletiva? Ali ninguém pediu. Se o senador reunisse, que foi feita uma ação de ordem para ele, para que haja a possibilidade, agora sim, de um pedido de vista, teremos lá um momento, de novo, de muita atenção. O senhor está à frente da CPI da Previdência, que está instalada no Senado, mas que não tem uma grande repercussão na imprensa nacional, ao contrário, por exemplo, do que as denúncias da Operação Lava Jato. O que está sendo feito nessa CPI e qual é o foco da investigação? Olha, na grande imprensa não tem porquê. Quem mais deve para a Previdência? São os grandes grupos econômicos. Esses frigoríficos, esse JBS, por exemplo, é o segundo maior devedor, né? E ele meio que financia também, todos nós sabemos, parte da mídia. Então não há interesse dos grandes grupos empresariais e parte da mídia de fazer que a CPI seja vista pelo conjunto da população. Quem mais deve? São bancos, grandes montadoras, vi lá grandes montadoras, e nós temos agora chamando esses grandes grupos econômicos para o setor. Os primeiros 5 dos meios de comunicação, venham lá responder. Os primeiros 5 da indústria, venham responder. Os primeiros 5 do comércio, venham responder. Aí pegamos, como é muito grande o número de frigoríficos que está devendo, os 5 maiores frigoríficos que estão devendo. Eu, como presidente, tenho autoridade para convocar. E se eles não vierem, eu tenho que mandar a polícia buscá-los para depor na CPI. Uma das últimas ações é que o governo cobre da JBS as dívidas com a Previdência, que chegam aí a 2 bilhões de reais. Esse é um dos veios, digamos, da nossa atuação, ir para cima dos grandes devedores, que eles devem mais ou menos 500 bilhões
para a Previdência, esses grandes devedores. A JBS é uma delas só, né? E o que nos dizem os próprios procuradores da Fazenda, os auditores fiscais? Senador, eles nos tiraram toda a estrutura para nós cobrar deles. Então, mas por que não cobram, então? Não cobram porque o próprio governo não deixa os profissionais da área trabalhar para fazer o devido processo de cobrá-los. E tem um dado que é gravíssimo, que eu vou falar aqui. Um dos responsáveis pelos procuradores da Fazenda de alto nível, vocês podem dizer, pai, que eu vou lá e dou o testemunho, que parte desse dinheiro que não vai para a Previdência vai para financiamento de campanha. Caixa 2. Caixa 2, olha bem, o dinheiro da Previdência está sendo usado para a Caixa 2 e nós vamos mostrar, porque tu tem ali os que não pagam e quem financia a campanha. É só fazer o vínculo, né? Rastrear, seguir, que você vai de cordão a cordão ligando um ao outro para ver onde é que está o furo da bala. Então, por isso que a gente fala, em vez de cobrar os grandes devedores, tem outro dado que é assustador. Você sabia que, por ano, 25 bilhões, que cada 4 anos dá 100 bi, só como exemplo, né? Certo setor do empresariado desconta dos trabalhadores e não repassa para a Previdência? Advogados que trabalham com direito previdenciário dizem que hoje a Previdência, o INSS aqui no Brasil, ele é superavitário. Talvez não seja a longo prazo, mas por enquanto ele ainda é. Qual é a situação da Previdência hoje e também a longo prazo, senador? Não precisa reforma. A nossa Previdência é uma questão de gestão, fiscalização, combate à sonegação, parar de dar anistia para malandro, corrupto e ladrão. O que faz? O cara rouba. Eles chamam, via o tal de refis, e dizem assim para o cara, nós vamos parcelar para você em 20 anos. O cara não paga, ele não paga nem as parcelas. E dali porque eu estou lá 32, sei disso, né? E dali a 20 ou 10 anos, eles fazem outro refis. E o cara não paga de novo. E chega um momento que caduca. Então, se nós acelerarmos a cobrança dos grandes devedores, eles falam 500 bi por cima, mas há quem diga que vai chegar a um tri. Em dívida que dá para cobrar. Isso, segundo os procuradores, se der estrutura, eles recuperam 94,6%. 94,6%. Se nós conseguirmos fazer que esses malandros que ficam dando golpe no povo brasileiro paguem o que deve, e dali para frente eles souberem que eles não serão mais anistiados, não serão mais perdoados, eles terão que pagar a Previdência, está resolvido. Antes do impeachment de Dilma Rousseff, o senhor chegou a defender a realização de eleições gerais para todos os cargos. E agora, nesse momento, qual é a sua posição? E também qual é a condição de Michel Temer continuar governando o país? Eu mantenho exatamente a mesma posição. Inclusive, digo na tribuna que eu tenho autoridade para defender isso. Porque enquanto eu dizia que era uma loucura aquilo que eu estava defendendo, que eram as eleições gerais, para deputado, para senador, para presidente e para vice. Porque eu sabia, tudo está lá dentro, a gente conhece aquelas peças lá, né? O Congresso que está apodrecendo, isso é verdade, tem que ser dito. Eu sabia que o impeachment não ia passar. Então a saída para a crise era as eleições gerais. Digo, olha, não é a saída por aqui, pelo impeachment. A presidenta deveria renunciar, e a presidente estava disposta, desde que o vice também renuncie. Porque ela renuncia, o vice assume. Houvesse a renúncia coletiva, nós aqui no Congresso, num gesto de grandeza para o nosso país, renunciaríamos também e vamos para as eleições gerais. Não houve acordo, o vice não concordou e o Congresso também não concordou. Agora volta a tese das eleições, eu continuo com a mesma posição. Mas há possibilidade, se eu digo que esse Congresso é um Congresso que está apodrecendo, olha, é o pior Congresso que eu já vi. Eu estou com 67. Só no Parlamento 32. Há mais 30, digamos, acompanhando a vida pública, nunca vi um Congresso tão podre como esse. E a pior geração que chegou lá é essa que está aí. Geração, eu digo, não é por idade, não. Estou me referindo a todos. Eu estou lá dentro. E eu estou lá dentro e vejo e sei, mas estou dizendo que é o Congresso mais podre que eu já vi em toda a minha vida. Não vi algo semelhante. Eu sou um dos poucos que está lá dentro, que entrou na Constituinte e nunca saiu. Deve ser uma meia dúzia, eu sou um dessa meia dúzia. Eles dificilmente vão concordar com a tese das diretas já. Oxalá concordem, nós vamos insistir até o fim. Mas digamos que não passe, são 3 caminhos para o Temer, né? Aí eu falo das diretas também. O Temer renuncia e poderia fazer um gesto de grandeza e dizer que ele estaria disposto a ser um daqueles que iria participar do grande pacto pelo país, o Congresso renunciando e ele renunciando. Acho que ele não renuncia, porque segundo diz, se ele renunciar, tanto ele
E os outros ministros envolvidos e denunciados estarão todos presos no outro dia. Segundo, o impeachment. Há já 13 ou 14 pedidos de impeachment. Um dos últimos foi o da OAB, que tem uma repercussão mundial, queremos ou não. A Ordem dos Advogados do Brasil entrou com o pedido de impeachment. Todos sabemos que o processo de impeachment ele é lento. Ele é lento, porque é de fato uma coisa, digamos, gravíssima, que você tem que impeachment um presidente. Mas existe uma terceira possibilidade que é real e concreta. O Tribunal Superior Eleitoral, entre o dia 6, 7 e 8, começa o dia 6 o debate, pode cassar o atual presidente e tem espaço via Constituição para ele apontar para as diretas. Tem espaço, mas vai ser, claro, cabeça de juiz, temos que entender que nós não podemos adivinhar. Eles podem apontar para as eleições indiretas, se caçarem ele, mas podem também apontar para as eleições diretas e o ideal é que fossem eleições gerais, para deputado, senador e presidente. Tramita no Congresso, senador, propostas como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que está hoje em comissões do Senado. Qual é a condição dessas reformas avançarem no Congresso Nacional? Essas duas reformas, elas teriam que sair de pauta. Se aquele Congresso não, infelizmente vou repetir, não tivesse apodrecendo e fosse um Congresso responsável, ele diria o seguinte: vamos votar, como votamos essa semana, votamos, a oposição no Senado não complicou, uma série de medidas provisórias para o país continuar respirando naturalmente. Agora, essas duas reformas estão sufocando o país. Nós temos dito que não há clima, não tem a mínima condição de aprovar, até porque a reforma da Previdência, eles precisam de 3/5 na Câmara ainda, é 308 votos. Eles não têm, por isso não botaram em votação. A reforma trabalhista, que é a maioria simples, basta metade mais um dos presentes na comissão, no plenário, assim mesmo eles estão tendo dificuldade. Eles querem botar tudo rápido, porque se o Temer sair, o serviço sujo já foi feito. Quer tirar e rasgar a CLT e, se depender deles, claro, também acabar com a nossa Previdência, que eles vão entregar para o sistema. O acordo deles é o seguinte: a Previdência vai ser privatizada, entrega para o sistema financeiro, e privatizar pelo processo, né? Quando você desgasta a Previdência, você está incentivando as pessoas a ir para a Previdência privada. Então, o quadro é esse. A trabalhista, eles terão dificuldade, porque além da Comissão de Economia, depois vai ter na Comissão de Assuntos Sociais, vai ser outro embate. Depois vai para a Comissão ainda de Constituição e Justiça, outro embate. E depois vai para o plenário ainda. Se eles respeitarem o regimento, a menos que eles rasguem, que nós temos quase no estado de exceção, eles não votam essas duas matérias antes do recesso. O texto da reforma da Previdência deixou, por exemplo, as polícias dos estados sem a aposentadoria especial, mas manteve esse benefício para a polícia do Senado. Qual é o risco do trabalhador do setor privado acabar sendo o único, por exemplo, a pagar essa conta? Essa é a tendência, se depender deles. Trazer um prejuízo enorme para aqueles que dependem, que são do trabalho do regime geral da Previdência. Do trabalho do regime geral da Previdência, né, que é o assalariado. E é tanta informação e desinformação e confusão que eles fazem, que um dia eles dizem: os professores nos estados não entram, os policiais civis nos estados não entram, o federal entra, eu digo na especial. Se os estados decidirem, decidam como bem entenderem. Então, calculam, nós podemos ter um estado que a professora vai se aposentar, por exemplo, com 25 anos de contribuição. No outro estado, 49 ou 40. Sim. Eles estão tão perdidos, mas tão perdidos, eu vou dar só um exemplo, que um dia eles chamam estado de guerra, bem dizer, e convocam o exército para proteger Brasília, no outro dia de manhã eles anulam o decreto. Só como exemplo da confusão e da lambança de um governo que não sabe para onde vai. Admitindo, senador, a possibilidade de eleições em 2018 no trâmite normal, né? Hoje a instabilidade é tão grande que a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, mas, por exemplo, admitindo o rito normal de que as eleições vão acontecer no ano que vem, qual é o caminho que o PT deve seguir? Lançar novamente o ex-presidente Lula para candidato, então, à presidência do país? Todo mundo me pergunta, na eleição indireta ou direta, quem é o nome que você acha? Eu acho que é um erro esse debate que estão fazendo em cima de nome. Um levanta Bolsonaro, outro levanta Dória, outro levanta Ciro, outro levanta Lula. E por isso é que eu acho que nós temos que defender um projeto de nação. O Brasil tem que começar a provocar qual o projeto de nação de cada partido. Que cada partido diga o que ele quer com o Brasil, o que ele pensa para o Brasil. E em cima de um projeto de nação, que os partidos devem apresentar, e quem mais souber defender, precisar,
qual o programa ideal, será eleito pelo povo brasileiro. Se o PT resolver lançar o Lula, bom, é um direito do PT, né? Se o PSDB resolver lançar o Aécio Neves ou o Dória, é um direito dele. Essa ou aquela proposta. Quando o senhor esteve aqui na Ubra TV na última vez, o senhor até lançou que poderia sair do Partido dos Trabalhadores. Hoje, como é que está essa proposta? Eu tenho conversado muito com aquele PT de raiz que a gente chama, né? E aquele PT que está me mantendo nessa posição. E por que não lembrar que nomes como Raul Ponte, né? Alguém consegue atacar um Raul Ponte? Não consegue. A questão não é nomes, um Olívio Dutra. Tem tanta gente boa. Eu diria na maioria dos partidos, tem gente boa. Então, saindo dos nomes, mas da proposta, e se nós conseguirmos recriar o que eu chamo a origem que me manteve sempre na mesma rebeldia. Se é numa casa que eu percebo que 90% lá dentro só defende o interesse do grande empresariado, alguém deve defender o povo, até para buscar o equilíbrio. O meu nome, eu sei que eles respeitam no diálogo que eu tento estabelecer, porque temos que conversar. Não podemos dizer que o empresariado é nosso inimigo e nós, trabalhadores, somos inimigo dele. Não. Podemos dialogar, conversar, mas não podemos aceitar duas reformas. E repito isso, uma que só interessa o setor financeiro e a outra reforma trabalhista que só interessa o grande capital, o grande empresariado. Isso é o desequilíbrio, isso é pregar quase que a convulsão social e eu não estou nessa. Eu não quero o meu país numa convulsão social.